Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Redana, sou psicanalista e sou pastora missionária. E nessa tarde eu venho mais uma vez falar a respeito das nossas emoções. E o objetivo dessa live não é somente falar a respeito das emoções, mas também falar da palavra de Deus e do nosso relacionamento diário com o Senhor Jesus. Como diz a palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer a palavra de Deus, para nós podermos desfrutar das bênçãos e das suas promessas. Então vamos aqui colocar direitinho para que você possa estar junto comigo, recebendo não só a palavra de Deus, mas também, eu não sei o que você está passando aí na sua casa. Seja bem-vindo você que está assistindo essa live, compartilhe essa live, que com certeza pessoas que irão assistir, alguma coisa irá acontecer em âmbito espiritual, no âmbito emocional. E nessa tarde eu queria trazer uma palavra. Eu vou fazer aqui alguns convites. Eu sei que é um horário não muito adequado, mas a gente sempre faz os convites, né? Para que todos participem, principalmente se tratando desse assunto tão importante, tão relevante, que nós sempre falamos. E eu vim agora do meu trabalho, já fui para outro lugar também fazer um atendimento e eu vim pensando, né, o que nós falaríamos, mas não tem jeito. Cada momento que passa, cada situação, cada pessoa que nós encontramos, cada dia mais as pessoas estão passando por situações não só de âmbito financeiro, mas de ordem emocional muito séria mesmo, né? Então nós que somos cristãos, que levamos a palavra de Deus, nós que falamos a respeito da terapia, nós que falamos a respeito desse assunto, né, tão importante e tão comentado, que nós vemos diariamente na mídia, não só pastores, como pessoas também profissionais preparados para falar sobre o assunto. Então, estamos preocupados cada dia mais com as pessoas que estão vivendo momentos complicados, mas ainda têm a dificuldade de buscar ajuda, né? Quando não, vergonha de conversar, de falar, medo do que as pessoas vão comentar. E tudo isso nós sabemos que é um atrapalho, não é verdade? É um atrapalho, é uma dificuldade, mas vamos em frente aqui. Já fiz bastante convite aqui com pessoas. Você que está aí, compartilha essa live. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, mas com certeza vai ser muito importante você estar assistindo e compartilhando para que outras pessoas venham olhar e venham perceber o que está acontecendo nas suas vidas. Como eu disse aqui, meu nome é Ana Redana, sou psicanalista terapeuta, atendo em consultórios, atendo nas igrejas,
atendo também online e nós temos aí feito um atendimento online maior. Pessoas têm procurado, não, eu não quero ser atendido no consultório, eu não quero ser atendido na igreja, mas eu gostaria de ser atendido online. Tudo bem, vamos lá, tá valendo, isso que é importante, não é verdade? Então, nessa tarde a gente vem falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo, mas antes de eu estar falando desse assunto tão importante que são as nossas emoções, que é a saúde mental, que é a saúde física, né? Psíquica, nós também vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, porque nós sabemos, né, que a palavra do Senhor é aquela que vem junto conosco para falar da cura, da libertação, da transformação. Então, é o título que eu dou nessa tarde para essa live, que depois vai estar disponível no meu canal do YouTube, Ana Redana Psicanalista. Também vai estar disponível ali no canal do YouTube Vaso nas Mãos do Oleiro e em todos os Facebooks e Instagram. Você pode entrar e pode estar assistindo e compartilhando com outra pessoa. Então, nessa tarde, eu quero ler uma parte de um salmo, certo? Uma parte de um salmo que está escrito aqui no Salmo 7, que diz assim: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma. Como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei aos que me oprimia sem causa, então persiga o inimigo a minha alma e alcance os meus pés. Mas levanta-te, Senhor, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Por que eu quero começar com essa palavra nessa tarde? Eu quero falar novamente, como título dessa live, curando as emoções que já estão danificadas. Mas eu quero trazer nessa tarde a história de Davi, né? Nós não vamos ter tempo para contar toda a história dele desde o início, quando era criança, jovem, mas nós vamos falar exatamente no Salmo 7, quando Davi estava vivendo um tempo de opressão, um tempo de angústia, um tempo de tristeza, de solidão. Ninguém conseguia entender Davi e ele estava em um momento que era somente ele e a presença de Deus. Ele estava vivendo aqui, quando ele está escrevendo o Salmo 7, aqui está não só representando a dor de Davi, como representando todo tipo de opressão que ele estava enfrentando naquela ocasião. E se nós lermos o Salmo, olá Val Gomes, boa tarde, seja bem-vindo, um abraço para você. Nandara, boa tarde minha querida, seja bem-vinda, Deus abençoe vocês. Essa tarde nós estamos trazendo um pouco da palavra, mas nós estamos trazendo como psicanalista também um pouquinho a respeito de
curando as emoções danificadas, né? Nós já vamos passar para outra etapa, né? Quando a pessoa não quer o tratamento, quando a pessoa tem vergonha, quando a pessoa não consegue se dispor. Então, nós vamos falar como terapeuta, mas vamos falar também aqui, dando como exemplo da palavra de Deus, a vida de Davi. A vida de Davi não foi uma vida fácil, gente. Todos sempre falam, né? Ele herdou o trono porque ele estava predestinado para aquele propósito. E nessa tarde aí, você que está assistindo, nessa noite, nessa madrugada, por onde essa live for compartilhada posteriormente, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Davi, ele colocou como título nesse Salmo 7 que ele confiava em Deus, mas ele estava fazendo um protesto à inocência dele. Ou seja, ele estava vivendo no meio de pessoas que usavam de suas perversidades, que usavam de estratégias, quando não podemos dizer malignas ou maliciosas, não é verdade? Porque tem aquela pessoa que ela é maliciosa nos seus pensamentos, nas suas falas, nas suas atitudes com o seu próximo. Essa que é a verdade. Então Davi, ele começou a escrever aqui no Salmo 7 e ele começou a falar: meu Deus, em ti eu confio, mas me salva, porque todos estão me perseguindo. E ele diz: me dá o livramento. Então nessa tarde eu quero dizer para você que está aí passando por uma situação de perseguição, passando por uma situação de opressão, passando por uma situação aonde você não tem como se abrir com alguém, como conversar com alguém, já vamos deixar aqui os nossos contatos como terapeuta, como uma pastora missionária, serva de Deus. Nosso contato é 69 98407 5491. É o nosso WhatsApp, que você pode estar em contato conosco ou então mandando a sua cartinha para o nosso e-mail anaredana48@gmail.com, Ana com 2 N, escrevendo qual é o seu problema, qual é a sua situação. Então, o objetivo das nossas lives é sempre trazer até você a palavra de Deus e trazer até você a esperança de que tudo pode dar certo. Trazer até você que o relacionamento com Cristo, mas também procurando ajuda na medicina, ajuda com um terapeuta, ajuda profissional, né? Vamos dizer assim, ajuda profissional. Então, você com certeza vai ter um avanço. E nós, como nós vamos cuidar de outras pessoas se não cuidarmos de nós primeiramente? Então, dentro deste salmo, ele ainda diz assim: rodearam e se ajuntaram contra mim, ó Senhor, mas tu poderás julgar os povos, mas julga-me conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E agora eu quero entrar aqui dentro desta palavra, dentro desse problema que Davi, como homem, como ser humano, como cristão, estava vivendo. E a vida, ela tem batido forte, não é? A vida, ela tem vindo com muita opressão. E essas opressões, quando não são malignas, elas são de causas que não é irrelevante, chamadas terapêuticas, emocionais, psíquicas, né? A pessoa começa a desencadear
certos problemas, quando ela então não aceita que está necessitando de ajuda profissional. Porque nós temos que nos alinhar. Nós falamos muito nas nossas lives sobre alinhamento. O alinhamento espiritual, o alinhamento emocional, o alinhamento físico. E esse alinhamento, ele precisa entrar na nossa vida. Mas para que esse alinhamento venha ao nosso encontro, nós verdadeiramente precisamos tomar uma decisão, porque a vida é feita de decisões. Então eu quero falar um pouquinho aqui na introdução com relação curando as emoções danificadas. Eu quero trazer uma introdução no seguinte sentido: as nossas emoções muitas vezes nos controlam. Por isso, quando estamos empolgados, nos precipitamos em nossas decisões. E quando estamos aborrecidos, falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. Mas e se conseguirmos controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas? Como que nós vamos conseguir controlar o nosso instinto? Como que nós vamos conseguir controlar aqueles impulsos, as nossas emoções, se elas estão desalinhadas? Se a nossa mente está fora do contexto geral, na sua normalidade. Pessoas que de uma hora para outra ela deixa de ter um comportamento normal e passa a ser uma pessoa agressiva, passa a ser uma pessoa vingativa, passa a ser uma pessoa até mesmo oprimida. Ela fica na casa dela e a cabeça, a mente vazia, não tem nada a pensar, não busca um alinhamento espiritual, não busca uma oração, não busca um local e não busca ajuda profissional com o médico, com a medicina, e acaba se tornando uma pessoa que até mesmo ela fala, como essa semana uma pessoa falou para mim: eu não estou mais me reconhecendo. Eu não era mais, eu não sou mais aquela pessoa alegre, aquela pessoa contente, aquela pessoa que vibrava com aquela vitória, que vibrava com aquela notícia, né? Então, nós precisamos entender mente, corpo, alma e espírito. E trazendo aqui para Davi, ele continuou dizendo aqui no Salmo 7, depois você lê na tua casa, ele disse no 7:10, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração, porque Deus é um juiz justo e Deus é um Deus que se ira todos os dias. Então nós vemos aqui que Davi, ele estava com uma particularidade da vida dele sobrecarregada, ele estava oprimido, ele estava em dificuldade, ele não poderia conversar com ninguém, ele era um rei e ele resolveu escrever os Salmos. E nos Salmos, ele colocou a sua escrita aquilo que estava no seu coração. E nesse exato momento, certamente, algo havia se levantado contra a vida dele. Talvez as suas próprias emoções,
talvez as suas próprias guerras espirituais, dificuldades em lidar com o povo, em lidar com a família, não é verdade? Quantas pessoas elas têm dificuldade de lidar com seus problemas pessoais, de lidar com os problemas familiares, casais acabam se divorciando, os filhos acabam saindo de casa. Muitas vezes a pessoa está ali firme na igreja, numa comunidade, buscando a palavra, interagindo, sociabilizando com pessoas, mas a opressão é tão forte, o desalinhamento emocional é tão forte que a pessoa acaba se distraindo e se afastando de tudo, entrando para sua caixinha fechada, e se escondendo de todas as coisas, sendo aquela pessoa medrosa, com pânico, ansiosa, quando não, aflita, angustiada, desesperada. Será que esse é o seu caso? Será que você já desistiu da sua vida? Será que você desistiu de uma família sua, de um filho que está com problema, muitas vezes nas drogas, muitas vezes no casamento, muitas vezes o filho não arrumou o trabalho, a filha não arrumou a faculdade e o pai e a mãe está aí preocupado, está oprimido, está angustiado e aflito. E nessa hora é que entra a situação que é de ordem psíquica, porque nós somos seres humanos normais, dotados de mente, alma, espírito, e nós temos que trabalhar todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente pensa, se orar demais, eu vou resolver o problema. Se eu fazer muita terapia, eu vou resolver o problema. Mas na realidade é um contexto geral. Nós temos que trabalhar todas as áreas. E nós temos que entender que em se tratando de saúde mental, em se tratando de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus para desfrutar as promessas e as bênçãos do Senhor, nós temos que caminhar, nós temos que dar passos, pode ser curtos, não largos, mas vivendo sempre buscando ajuda e também nos ajudando, porque a vida ela começa conosco, com a nossa decisão, com a nossa situação, porque muitas vezes nós queremos salvar uma pessoa da família, nós queremos salvar um amigo, nós queremos salvar alguém que veio buscar ajuda, mas nós já estamos doentes emocionalmente, quando não fisicamente. Por quê? Porque aquela explosão de situações físicas, de situação psicológica, e espiritual, traz o quê? A situação física, a pessoa fica doente, problema com gastrite, muita enxaqueca, muita dor de cabeça, pânico, angústia e todas as coisas mais que nós estamos até repetindo. Então, mas se nós conseguíssemos então ter uma ideia de como conseguir controlar todo esses problemas, essas emoções que vêm à tona, ao invés de ser dominado por elas. Então, nós sabemos que os cientistas, eles têm criado todos os dias medicamentos que são, claro, acompanhando pelo médico, psiquiatra,
ou quando não, o psicólogo, né, ou clínico, ele cria ali uma situação de um medicamento que vai ajudar a pessoa, né, vai dar um alívio momentâneo, quando não uma consulta terapêutica, e vai procurar tratar a questão humana, física e emocional. Mas tem um detalhe: a maioria das pessoas, elas até vêm buscar ajuda, mas elas iniciam e não terminam. Elas começam e param no meio do caminho. E isso é muito ruim. Quando você procura um profissional da área, quando você entra numa escuta de um profissional, então você tem que estar na vigilância para que você não se perca no meio do caminho. Porque muitas pessoas que você perguntar já procuraram ajuda, já foram atendidas por vários profissionais, já foram atendidas espiritualmente por vários pastores, missionários, mas de que adianta o conselho? De que adianta a leitura da palavra de Deus? De que adianta a terapia se eu mesma não vou me esforçar para garantir que aquilo surja um efeito na minha vida? Claro que nesse momento não existia terapia, né? Aqui para Davi a terapia era Deus na vida dele. Então a escrita, né? Que aliás eu tenho até no meu canal uma palestra sobre a escrita terapêutica, né? A escrita nos ajuda muito, né? É uma técnica na terapia que nós usamos. E Davi, ele estava protestando a inocência dele porque ele não compreendia aquele momento que ele estava vivendo. E talvez você aí na sua casa, no seu trabalho diário, você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você fala assim: poxa, cara, eu estou fazendo tudo certo, eu estou caminhando, as minhas intenções, elas são boas, eu sou honesto, eu tô firmado na rocha que é Jesus Cristo, eu busco, eu vou, mas não acontece nada. Mas o que realmente está faltando para acrescentar na tua vida, para você obter uma resposta proporcional ao que você está vivendo? Aonde é que existe a cura? Aonde começa o processo da cura e da libertação na vida da pessoa? O começo da cura e da libertação inicia-se comigo, inicia-se com você, quando você se levanta e diz: eu preciso de ajuda. Essa é a frase. Eu preciso de buscar um profissional. Eu preciso de buscar uma pessoa que vai entender o que está acontecendo comigo. Então, aqui nessa tarde, voltando novamente, eu sou Ana Redana, psicanalista, sou pastora missionária do projeto Vasos nas Mãos do Oleiro e estou aqui numa live para ajudar você a conhecer, a entender melhor o que você pode fazer na sua casa ou, quando não, procurando ajuda conosco na área física, psíquica e espiritual. Eu quero dizer para você aqui a respeito de uma passagem, não dá para mim ler agora, que está no livro de João, capítulo 1, ali a partir do versículo 43, depois você leia. A palavra de Deus diz que Jesus, ele iniciou o ministério dele com 30 anos, até os 33 anos,
ele começou a fazer a chamada dos seus discípulos. E a palavra do Senhor diz que ele começou a chamar. E diz a palavra de Deus que ele chamou Filipe. E Filipe era um jovem e ele teve alegria no coração dele e começou a seguir o mestre. E ele ficou muito feliz. E ele tinha um amigo chamado Natanael. E de imediato, porque é sempre assim, não é verdade? Quando é algo bom que acontece conosco, quando amamos pessoas, amamos vidas, nós já queremos chamar pessoas. Olha, vem comigo porque isso é muito legal e vai dar certo. E é assim que nós temos que nos comportar, essa que é a realidade. E diz a palavra de Deus, depois você vai encontrar em João, capítulo 1, a partir do versículo 43, que Filipe ele tinha um amigo chamado Natanael. E ele foi convidar então Natanael para seguir a Cristo. Mas no versículo 46 a gente encontra que a reação de Natanael foi diferente da reação de Filipe. Filipe foi automático. Quando o Senhor Jesus chamou ele para aquela missão, aliás, uma pergunta: qual é a sua missão? Qual é o seu propósito na terra? Para que você está predestinado? Para que você foi chamado? É uma pergunta, uma reflexão na sua vida. Então diz a palavra continuadamente que no versículo 46, a reação do amigo de Filipe, chamado Natanael, ela não foi positiva. Mas Filipe estava muito alegre e ele gostaria imensamente, naquele momento, que Natanael acompanhasse ele, porque ele tinha muita amizade com Natanael. Mas aqui eu quero trazer um detalhe, que não é um detalhe, que é uma coisa muito importante, que você pode se identificar. Natanael, ele tinha um temperamento de uma pessoa amargurada, infeliz, revoltada, completamente com as emoções desalinhadas. Então eles eram amigos, mas eles eram diferentes uma pessoa da outra. Olha, sabe o que acontece muitas vezes quando pessoas conhecem alguém, querem namorar, ter um relacionamento, ou até mesmo um casamento que estava dando tudo certo e de repente parece que aquele casamento está desmoronando, não é verdade? Acontece que as emoções daquela pessoa começam a desalinhar, aquela pessoa já não tem a mesma alegria, aquela pessoa já não tem o mesmo contentamento, então ela fica com aquele temperamento amargo. A mulher vai falar com o esposo está de cara feia, quando não o contrário, e quando não é o esposo, a esposa são os filhos, e quando não são os filhos é alguém da parentela, ou então de repente você tem aí um amigo, uma amiga que tem esse temperamento de Natanael. Então o que aconteceu naquele momento, agora de ordem espiritual, aconteceu pela palavra que está escrito que Jesus foi conversar com Natanael. Jesus, ele é o mestre em mudança de temperamento. Mas nós precisamos entender que algumas coisas são para a medicina e outras são para que o Senhor Jesus opere o seu milagre. E diz aqui a palavra de Deus, eu anotei, que Natanael, aquele homem amargo, infeliz, triste, revoltado, Jesus resolveu ter uma conversa. Você sabe que muitas vezes existem pessoas que ela pensa assim: eu estou tão mal, está tão difícil para mim, eu não vejo uma porta aberta, eu não vejo um amigo para conversar comigo, eu estou sozinho, sozinha. Mas é porque você não está observando ao seu redor. Sabe por quê? Porque as suas emoções estão danificadas. E quando a nossa mente
está danificada, quando as nossas emoções estão danificadas, então vai atingindo o nosso espiritual, vai atingindo o nosso físico e nós vamos ficando mal. E uma pessoa que está mal, a primeira coisa que ocorre nela são duas: ou ela fica agressiva, ou ela silencia e não quer falar com ninguém. Então eu tenho uma boa notícia nessa palavra. Quando Jesus conversou com Natanael, foi instantâneo. A alegria, a luz do Senhor Jesus, ela foi tão forte naquele momento que houve uma cura, houve uma libertação, como da água para o vinho. E diz a palavra que aquele homem amargo, aquele homem triste e infeliz, de uma hora para outra, o seu temperamento foi modificado. Isso é possível? A palavra de Deus diz para nós que sim. Existem pessoas que nunca entraram numa igreja, nunca conversaram com alguém espiritual e de repente ela tem um encontro com a cura, ela tem um encontro com a libertação. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas de repente você pode estar me assistindo dizendo assim, mas eu já fui, comigo não aconteceu assim. Mas você pode voltar e de repente pode acontecer isso com você. Mas eu estou aqui também para te ajudar como terapeuta. Porque o que acontece é que existem pessoas que elas têm que passar pelo processo da libertação, o processo da cura, o processo da regeneração, o processo da ressignificação, né? Então diz a palavra que Natanael, com seu amigo Filipe, começou a caminhar com o Senhor Jesus e foram adiante. Queridos, queridas, o que eu vou falar aqui não é nem tipo de milagre e nem novidade. Todas as pessoas têm suas emoções. A diferença é como as pessoas demonstram. E nós hoje vamos trazer aqui, em meio à palavra de Deus, definindo 4 tipos de pessoas que demonstram as suas emoções. E de repente você pode dizer assim, eu estou incluída nessa. Então, aqui está dizendo o seguinte, eu defini como 4 tipos somente. As pessoas negativas, as pessoas neutras, as pessoas positivas e as pessoas emotivas. Então vamos refletir sobre o que Jesus fez naquele momento e como é que ele tratou as emoções de Natanael. Mas também vamos aprender como que nós podemos melhorar o nosso temperamento. Lembrando que Davi, como citamos no início dessa live, estava aqui vivendo uma situação não estagnada, mas que estava arrebatando a alma dele, crucificando as emoções dele. Mas ele estava fazendo um clamor ali: ó Senhor, me tira dessa opressão. E eu quero dizer para vocês aqui, nesses 4 tipos que nós definimos, que é claro que esse assunto é um assunto que não se acaba, é como a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada a todo momento e a todo momento nós temos várias experiências.
assim também é o campo da psicanálise, é o campo terapêutico, o campo emocional. Então eu quero falar das pessoas neutras. Normalmente pessoas neutras são aquelas pessoas que elas preferem, presta atenção, preferem não demonstrar suas emoções, elas guardam para si. Então elas começam a viver uma vida de negação. Elas negam os seus sentimentos. E naquele momento que ela está negando os seus sentimentos para si mesmo, pessoas que já o conhecem anos, ou família, parente, amigos, começam a perguntar: o que você tem? Você não era desse jeito? O que está acontecendo com você? E aquela pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa insensível. Ela começa a se tornar uma pessoa neutra, ou seja, ela não responde, ela não quer contar para ninguém, ela neutraliza, né? A sua mente neutraliza aquelas emoções que precisa jogar para fora, porque está prejudicando ela. Mas, como ela nega os seus próprios sentimentos, porque quem faz milagre é só Jesus Cristo, terapeuta não faz milagre. A partir do momento que uma pessoa, numa consulta terapêutica, vem na primeira, vem na segunda, vem na terceira, ela não se abre, né? Nem com técnicas terapêuticas, fica muito difícil o tratamento com essa pessoa. Mas ainda há chances de mudança. Então ela começa a se tornar uma pessoa insensível, começa a se afastar dos seus amigos, da sua família. Será que você tem algum filho, adolescente, jovem, que estava na faculdade, que largou a faculdade, que largou os estudos? Será que tem alguma coisa que está acontecendo e que você não está entendendo? De repente pode estar dentro dessa situação. Essa pessoa está vivendo uma dificuldade, está negando os seus sentimentos, está parecendo insensível, mas na verdade as emoções são gritantes na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu físico e no seu espiritual. Agora nós estamos falando aqui de 4 tipos de pessoas quanto à relação de demonstrar suas emoções. Nós vamos falar das pessoas positivas, né? Pessoas positivas são aquelas pessoas que demonstram mais as suas emoções. Elas são pessoas que elas não conseguem guardar. Elas são pessoas que acontece algo, elas já começam a falar. Muitas vezes são criticadas em local de trabalho, na igreja, na família, mas ela tem dentro dela aquele temperamento e nós colocamos aqui como esse nome. Ela é uma pessoa positiva, uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que expressa realmente aquilo que ela está sentindo. Se ela está mal, ela fala que está mal. Se ela está chorando, ela começa a demonstrar que está. Se ela está sorrindo, se ela está alegre, enfim, essa é uma das modalidades que nós definimos aqui para falar a respeito das emoções e das causas do sofrimento humano. E nós então nos deparamos e os terapeutas agradecem muitas vezes, porque quando nós encontramos uma pessoa positiva, apesar dela não estar alinhada, alicerçada, ou de ordem espiritual, ou física, ou emocional, mas ela consegue colocar para fora, ela consegue expressar o que ela está sentindo.
Essa é a verdade. E isso ajuda muito, porque a gente começa a detectar por onde nós vamos entrar com a terapia, quando não, como que nós vamos orar por essa pessoa, como que nós vamos encaminhar, para qual médico iremos encaminhar, lembrando que terapeutas não pode diagnosticar medicamento controlado, certo? Temos que encaminhar a pessoa ao psiquiatra, porque o psiquiatra é o médico adequado para passar a medicação se for necessário. Então, esse é o tipo de pessoa positiva. Ela já chega no consultório ou chega aqui online. Ela chega online, eu vim aqui, eu já quero falar e ali é 1 hora de conversa e a gente fazendo as anotações que a pessoa quer colocar para fora. É uma pessoa positiva, ela quer resolver o problema. E tem pessoas que ela é assim também na vida secular, né? Na vida espiritual. São pessoas resolvidas, mas não significa que elas estão alinhadas. Presta atenção, nós estamos falando, como título aqui que eu coloquei, curando as emoções danificadas, mas em se tratando de alinhamento físico, espiritual e emocional, certo? Não podemos nos perder no meio do caminho. Por isso que é muito importante uma pessoa que vai assistir uma live, uma palestra, ela precisa assistir desde o início para ela poder entender. Então vamos falar aqui das pessoas negativas. Vamos usar aqui Natanael, né? Como falamos ali no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, Filipe e Natanael, que estavam ali para acompanhar o Mestre Jesus, mas Natanael tinha aquele temperamento difícil. Uma pessoa negativa, a demonstração das suas emoções são péssimas, são ruins, é difícil. Por quê? Porque uma pessoa negativa, para ela, o que é o negativo? O negativo, ele tem automático com a palavra não. Então, tudo que você falar para essa pessoa, ela fala assim, não vai dar certo. Ah, tal coisa assim, não vai dar certo. Ah, eu não vou, eu não posso. E essa pessoa, ela passa também a viver uma vida de procrastinação, que é o outro assunto que a gente vem outro dia falar sobre isso. E essa pessoa, ela começa então a ser ásperas, pessoas rudes, umas com as outras. Por quê? Porque ela começa a ficar sendo uma pessoa chata, uma pessoa difícil de lidar com ela, uma pessoa que não consegue conviver mais. Ela começa então a sentir culpa, ela se sente culpada. Essa pessoa, se alguém olha diferente para ela, ela já pensa que está falando mal dela. Então essas pessoas, quando elas estão com a mente, com o seu emocional, com o seu espiritual na área, fluindo no negativo, tudo que você falar para essa pessoa vai ser ruim. Até mesmo o que ela está comendo, se alimentando. Tudo para ela é ruim. Será que você já encontrou alguém assim? E essas pessoas são as que mais sofrem. Porque uma pessoa negativa, ela não tem esperança, ela não tem futuro, ela não tem vontades de realizações, ela não tem sonhos, ela se perde no meio do caminho, ela se frustra mais rápido, ela se oprime mais rápido, ela vê coisas aonde não existe, porque ela é negativa. E uma pessoa negativa, vamos falar da palavra de Deus sobre a murmuração, ela se torna uma pessoa murmuradora. Por quê? Porque ela vê as pessoas falando dos valores da educação cristã, que tem paixões por isso, sonhos, esperança, e para ela isso aí é balela, porque ela ficou tanto no negativo
que nada que você falar com essa pessoa vai resolver. Então, nesse momento, tendo uma dádiva do Espírito Santo, ou então entrando, né, que vai ser difícil de entrar com uma terapia na vida de uma pessoa que está estagnada, porque a pessoa negativa ela fica estagnada, né? Mas ainda assim, pessoas com emoções negativas precisam ser reconhecidas pelo terapeuta e serem tratadas. E precisam ser reconhecidas mães e pais na sua casa, porque você pode estar tendo um filho que está vibrando nessa área negativa e por isso não está indo bem na escola, por isso não está indo bem no relacionamento, no casamento, se for mais velho, né? Às vezes uma pessoa mais velha, mas é filho, né? Então essa pessoa não está bem, ela não está bem nem espiritual, ela não está bem emocional, ela não está bem nem fisicamente. E nesse momento é difícil lidar com essa pessoa negativa. Por quê? Por causa da aspereza, por causa da agressividade, né? Por causa por causa do complexo de culpa, aquelas, né? Tantas coisas que são faladas na mente, que nem existe, que fala na mente daquela pessoa, e essa pessoa então acaba perdendo a fé, acaba entrando nos lugares errados e acaba perdendo até o lar. E muitas vezes não está acontecendo isso nos filhos, mas está acontecendo com o marido, com a esposa, com um amigo, com uma amiga. E a pessoa que flui no negativo, nada que você falar com essa pessoa vai dar certo. A missionária Terezinha Moreira apareceu aí. Minha querida, abraço para você, grande beijo, que Deus abençoe você, seu ministério. Sexta-feira à noite nós estaremos lá, né? Segunda semana da campanha. Lucas capítulo 1:37, para Deus nada é impossível. Um beijo, querida. Então nós falamos aqui, estamos falando das emoções que foram danificadas e estamos trazendo 4 tipos de pessoas, mas é um assunto extenso, então resumidamente, para a nossa live não ficar longa e as pessoas enjoar, né, de ver a gente aqui falando. Então, o que acontece? Muito cuidado quando você for lidar com certas pessoas ou cair naquela situação de comunicar ou então comentar. O fulano, eu não vou nem lutar com ele, não vou nem lidar com essa situação, com essa pessoa é tão negativa, essa pessoa está tão rude, está tão agressiva, está tão estúpida, né? Que eu não vou lidar. Não, aí que você tem que lidar com essa pessoa, mas saber lidar com essa pessoa, aí é que está o problema. E aí a gente sempre fala o quê? A oração é a chave da vitória, né? Começamos pela oração, tem que saber conversar, né? Às vezes a mãe e o pai não sabem conversar com o filho, vamos entrar um pouquinho? Às vezes o pai não sabe conversar com a mãe, às vezes o filho já está nessa situação negativa, sofrendo bullying na escola. Escuta só essa história, hein? Sofrendo bullying na escola, não está tirando notas boas, está passando por dificuldade, os pais nem estão prestando atenção, porque eles já estão também vibrando no negativo, estão com as suas emoções deterioradas, estão com seu espiritual abalado. E aí vira tudo o quê? Uma salada, né? Que para entrar, como diz, primeiro só Deus na causa. Depois nós terapeutas e outros profissionais, enfim, né?
Então, nós falamos aqui das pessoas neutras, das pessoas positivas, que são mais fáceis de lidar, e das pessoas negativas, e vamos falar das pessoas emotivas, né? Então, as pessoas emotivas, ela tem dois campos. Ela tem o campo positivo e negativo que gira ali em torno dela. Por quê? Porque as pessoas emotivas, qualquer coisinha ela demonstra tipo de emoção. Só que normalmente essas emoções podem enganar elas mesmas. E isso é um perigo. Por quê? Porque de repente essas emoções, elas podem ficar o quê? Descontrolada. Porque você ser emotivo apenas naturalmente diante de uma situação é relevante. Mas existem pessoas emotivas que você não pode dar uma notícia para essa pessoa, que você não pode falar algo para essa pessoa. Tem pessoas emotivas que você fala um assunto, ela já pensa que está sendo com ela. Ela já pensa assim: poxa, você não gosta de mim? Ai, e já começa a chorar, e já começa a se desesperar, e as emoções estão desestruturadas, o espiritual está desestruturado, né? Daí já julgamento da sociedade, da família, né? E a pessoa emotiva, ela se condena também, né? Só que ela é diferente daquela negativa que nós falamos no seguinte polo, que a pessoa emotiva, ela tem uma tendência não à aspereza nem à agressividade, mas ela tem uma tendência muito forte para a depressão, para o choro, para as lágrimas, para o desespero. Daí ela diz: fulano não gosta de mim, olha, meu marido hoje chegou na minha casa, falou tal coisa assim, assim. Ela entendeu tudo errado. Entrou o campo afetivo dela, entrou ali no emocional, e por ela está fora, não está sendo controlada, ela está descontrolada, ela acaba pegando aquilo como um gatilho, e aquilo lá, como é que fala? Transforma um copo d'água, se transforma numa tempestade, é isso, né? A frase. Então, nesse momento, como lidar com uma esposa, com um filho, com um marido, com uma pessoa conhecida, como lidar na igreja com pessoas que têm as suas emoções descontroladas e que elas vibram naquele campo emocional, mas elas não estão travadas, mas estão passando do limite. Elas não estão se reconhecendo emocionalmente e não estão se dando por conhecida por pessoas que muitas vezes não são profissionais, não entendem e acaba até levando o nome de pessoas que eu não gosto de falar. A pessoa tá louca, olha, o fulano tá doido, o fulano, entendeu? Normalmente você vai encontrar essas pessoas encostadas, pessoas chorando. Essas pessoas nesse campo, elas vão estar falando coisas para você que a outra não falou. Então é um descontrole emocional, físico e espiritual, e também precisa ser tratado. Então aqui nós falamos, definindo em poucas palavras, curando as emoções danificadas. E trouxemos esses 4 tipos de pessoas que pode existir na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, com os nossos amigos, né? Poxa, eu não vou conversar mais com fulano, mas por quê? Porque a pessoa era legal, estava fluindo bem e de repente a pessoa está descontrolada. Ou então vamos falar aqui o marido fala assim: mulher, você chora. Então, você chora, você fala que a culpa é minha. Opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo. Se a pessoa não era assim, vamos dar uma atenção aí. Será que ela precisa de um médico? Será que ela está com
a mulher, os homens também, né, seguem essa situação, mas a mulher mais problema hormonal, o que está acontecendo? Ou então, o que desencadeou um descontrole emocional nessas pessoas? O que desencadeou na sua vida um problema emocional? De repente, eu estou falando aqui com você e não é para um colega, não é para um parente, não é para uma família, mas é para você mesmo, né? Então, nós também precisamos nos reconhecer, né? Nós precisamos nos reconhecer dentro daquilo que nós estamos assistindo, porque nós precisamos ser tratados, curados, libertos. Voltando aqui para a palavra que nós lemos inicialmente, Salmo 7, Davi confia em Deus, mas protesta a sua inocência. Davi estava vivendo um percurso na sua vida emocional tremendo. Ele estava no 880, descendo. A vibração dele descia e subia, né? Ele estava num campo magnético ali, né? Com as suas energias completamente vibrando no negativo por causa de uma opressão que ele estava vivendo no meio do seu reinado com as pessoas que trabalhavam e estavam com ele e com seus familiares, porque nós sabemos a história de Davi quando sofreu com os filhos, né? Mas nós queremos agora então, dentro desses 4 princípios, refletir como nós vamos tratar nossas emoções. Vamos refletir nesse momento o que nós contamos, que está no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, sobre Filipe e Natanael, seus temperamentos diferentes. Como é que Jesus fez? Como é que ele tratou as emoções de Natanael? Como é que nós vamos aprender para melhorar o nosso temperamento? Porque, querido, é difícil lidar com pessoas, mas muitas vezes nós chegamos num ponto que é difícil nós lidarmos com o nosso próprio temperamento. E se nós não conseguimos, uma dica aí, hein? Pessoas que querem se casar novamente, ou nunca se casou, pessoas que querem ter relacionamento. Se você não sabe lidar com o seu próprio temperamento, não vai querer que o seu parceiro ou sua parceira lidem com o seu temperamento. Então você tem que fazer uma reflexão da sua vida, da sua história, do seu temperamento, a maneira que você está progredindo. E vamos falar aqui para os cristãos, não só de ordem espiritual, porque nós não podemos crescer só de ordem espiritual. Nós temos que entender que o alinhamento ele vem nas 4 situações que nós estamos falando: espiritual, material, físico e emocional. Por que físico? Porque tem pessoas que o emocional dela está tão abalado que ela não toma mais banho, já na finalidade. Mas vamos voltar aqui? Usa a mesma roupa a semana inteira. É normal? Eu acho tão normal. Não é normal. Uma pessoa que já não olha mais no espelho, aquela mulher que passa aqui um lapisinho, dá uma arrumadinha para o esposo que está chegando. Você sabia que as emoções da pessoa às vezes está tão acarretada que a pessoa nem faz mais isso? O homem também, né? Vai tomar banho, não troca de roupa, aquela coisa toda. Então, pessoas que querem ter relacionamento, vai a nossa dica. Já falamos também bastante sobre relacionamento, que aliás é um assunto que nunca termina e a gente vai trazer novamente aqui, aprendendo com Jesus, aprendendo com a libertação e falando sobre educação cristã, sobre relacionamento, a nossa paixão aí pela terapia e pela obra de Deus e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, reconheça o seu temperamento, reconheça sua emoção negativa, reconheça que você precisa ser tratado em alguma área da sua vida, porque nós só oferecemos,
Nós só damos para as pessoas, só oferecemos para as pessoas aquilo que nós temos. Porque, como diz o meu pai, né, nós não conseguimos tirar da onde não tem. É por isso que certos relacionamentos eram assim. Poxa, a mulher, ela se arrumava, ela se ajeitava, ela era calma, era uma pessoa legal, uma pessoa boa. De repente, né, aquela mulher já não é mais daquele jeito. Ela se tornou agressiva, ciumenta, né? E quando não, o homem. Então, esses relacionamentos acabam que dá 4 meses de casamento, 6 meses de casamento, 1 ano, 2 anos, sei lá, termina, né? Ou então, quando não, vive junto e já não tem mais casamento. Falando em relacionamento, certo? Mas hoje nós estamos falando do assunto curando as emoções danificadas, ok? Então, aqui, primeiro, nós temos que entender, naquele momento, com toda a estratégia psicológica, física, como diz ali o nosso amigo Augusto Cury, que todos conhecem, que Jesus é o mestre dos mestres, que tem toda, né, aquela sabedoria, discernimento. Escuta bem, mulher de Deus, homem de Deus que lida com pessoas. Você precisa ter discernimento. Cada pessoa é uma pessoa. Você não pode pegar e agregar um povo e querer tratar de uma maneira geral, que você não vai conseguir. Essa que é a verdade. Então, como que nós vamos tratar essas emoções que foram danificadas na nossa vida, né? Vamos trazer só um pouquinho do contexto. Lembrando que Jesus teve aquele encontro com Natanael através do discípulo Filipe e, fazendo-o reconhecer, aquele momento foi tratado o temperamento e Natanael, ele começou a vibrar num outro tipo de energia, né? Ou então numa unção espiritual diferente, e quando não, emocionalmente, né? Emocionalmente bem, completamente curado, né? Completamente sarado. Agora, muitas pessoas me perguntam quando enviam e-mails para mim. Pastora, a senhora acha que a terapia tem resultado? Tem. Como que a senhora sabe? Comigo. A terapia me ajuda muito, né? Então, há muitos anos atrás, eu sofri um desgaste mental, uma estafa mental, tive que abandonar outra profissão que já era meu carro-chefe, a área do direito, e eu comecei, então, a reconhecer que algumas coisas estavam erradas. E o meu físico, ele começou também a se deteriorar, de dentro para fora, e as minhas emoções e etc. e tal. Então, o que acontece? Há muitos anos atrás, tive que ir ao psiquiatra, tive que fazer uso de remédio controlado, mas não quis, olha, vou dizer aqui o que comigo, mas vou deixar o detalhe aqui na live. Eu não quis continuar o tratamento, eu abandonei o tratamento, eu simplesmente deixei. Porque quando a pessoa inicia um tratamento, seja ele terapêutico, psiquiátrico ou espiritual, tá? Ou de ordem espiritual, porque existem os tratamentos espirituais, tá bom? A pessoa começa a vibrar no positivo e ela começa a subir, ela começa a ficar bem, né? E quando ela começa a ficar bem, ela começa a colocar na cabeça assim: eu não preciso mais ir no médico. Pra quê? Eu não preciso mais desse medicamento. Outros, no âmbito espiritual: para que eu vou na igreja todo dia? Não preciso mais. Para que eu vou lá conversar com a pastora? Para quê? Não, ela nem tem tempo para mim. Entendeu? E aí, meu amigo, aí, minha amiga, que você se engana.
Porque quando você começa a abandonar o tratamento, você está bem, você está fluindo, está dando certo. Mas aí você abandona tudo e é onde você vai para o buraco. Como é que fala? Para o fundo do poço, né? Então, qual é o fundo do poço que você chegou? Por que as suas finanças não estão vibrando? Ai, a crise. Será a crise? Por que o espiritual não está dando certo? Por que o emocional não está dando certo? Por que o relacionamento não está dando certo? E etc. Várias perguntas. Então, nesse momento, como que nós vamos reconhecer o tratamento nas nossas vidas? Como é que nós vamos reconhecer que tipo de tratamento nas nossas vidas? Como eu disse no início aqui da live, o reconhecer, opa, eu preciso de tratamento, já é meio caminho andado. Porque as pessoas, mais do que 50%, quando fala em psicólogo, em psicanalista, psiquiatra, em pastor, em igreja, a pessoa, foge. Ela não quer a cura. Lá no fundo ela quer, mas tem algo que ela não vai. E nem sempre é de âmbito espiritual. Existe sim, de âmbito espiritual, mas existe, na maioria, emocional. O emocional da pessoa não deixa a pessoa fazer o tratamento. Então, quando que nós vamos e como que nós vamos reconhecer? Se você está vendo que a sua vida está necessitando de um conserto, olha só que coisa interessante. Quando nós estamos vibrando no espiritual, a esperança se renova. Quando nós estamos vibrando no espiritual, aquele princípio da comunhão com Deus vem sobre a nossa vida. Mas não é só isso que é necessário. Existem outras coisas que são necessárias em nós, certo? Então, baseado aqui na palavra que nós falamos de Natanael, quando Natanael, ele perguntou ali, ele tinha um problema com preconceito. Depois você lê João 1, a partir do versículo 43, Bíblia Sagrada. Quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, ele estava se baseando num preconceito que ele já tinha formado na mente dele. Você sabia que pessoas que emocionalmente vibra no negativo, para ela sempre tudo vai dar errado. Chegou aí a minha sobrinha Maria Elma, beijo Maria Elma, grande abraço para você, abraço para o Montenegro, abraço para o Augusto, para os sobrinhos, beijocas querida, Deus te abençoe. Então, quando uma pessoa vibra na parte negativa das suas emoções, então automaticamente ela vai querer fazer questionamentos, perguntas aleatórias, e isso em todas as áreas da vida dela. Agora vamos falar a respeito do que nós estamos conversando, que são as emoções que estão danificadas. As emoções, as áreas da vida dela. No relacionamento, tudo que o marido falar ou tudo que a esposa falar vai dar negativo. Se você falar que é bonita, ela vai dizer, é mentira sua. Se você falar que é feia, a pessoa vai chorar. Você entendeu? Então, como que nós vamos reconhecer em nós, porque tem que partir de nós o tratamento começa em nós. Como que nós vamos reconhecer os preconceitos que nós temos, a liberdade que nós precisamos de expressão, a liberdade que nós precisamos de dentro da nossa alma, do nosso coração, das nossas emoções, porque tudo começa aqui e desce para cá. Não é verdade? Então, muitas vezes a nossa mente está danificada, automaticamente o nosso coração espiritual
está danificado também. Então nós temos que fazer o que nós falamos, alinhar todas as áreas da nossa vida. Mas precisamos reconhecer os nossos preconceitos. Então nós falando da palavra, nós encontramos Natanael lá no livro de João, capítulo 1, versículo 43, dizendo para Jesus, por acaso, quando Jesus chamou Filipe, Filipe chamou ele para ser discípulo, por acaso existe alguma coisa boa que venha da cidade de Nazaré? Ora, ele tinha um preconceito com relação àquela cidade. Vamos falar de pessoas que são preconceituosas. Gente, o preconceito é algo muito sério na vida de uma pessoa. Pessoa preconceituosa não sabe lidar com todo tipo de pessoa. Pessoa preconceituosa se perde nos seus próprios mandamentos que fez para eles mesmos. E aí, você acha que uma pessoa dessa precisa de tratamento terapêutico? Com certeza. Mas pessoas preconceituosas também, elas sofrem de preconceitos, elas vivem o preconceito e se tornam preconceituosas. E isso impede essa pessoa de ser feliz, impede essa pessoa de ter uma qualidade de vida, impede essa pessoa de se expressar com a sociedade, porque uma pessoa que tem preconceito, ela tem um estilo de vida, uma percepção pequena para outras coisas, então o ponto de vista dela é que está valendo. E nesse momento, ela está gerando uma emoção negativa, ela está gerando ali um diagnóstico negativo que futuramente, na sua estrutura mental e psicológica, ela vai ser prejudicada. Tem uns exemplos aí, mas hoje eu não quero dar, já estou bastante tempo aqui nessa live. Outra hora a gente fala. Então, nós nos baseamos na palavra de Deus sempre e nós trouxemos aqui os 4 tipos. Você depois compartilha essa live. Os 4 tipos de pessoas que demonstram as suas emoções. Mas é claro que não são apenas esses 4 tipos de pessoas que nós falamos aqui. E o que acontece com pessoas que não querem reconhecer que precisam de ajuda emocional, que precisa da terapia, que precisa do remédio tarja preta, vamos chamar assim, porque todo mundo, eu não tomo esse remédio, eu não faço uso. Por quê? Qual o preconceito? Se for necessário, é preciso usar, é preciso fazer o tratamento. Mas é claro que nós precisamos de bons especialistas e pessoas entendidas da área para nos atender. Como é que eu vou atender uma pessoa se eu sou uma terapeuta que eu não estudo, que eu não leio, que eu não procuro? Como que eu vou atender uma pessoa? Não é verdade? É muito perigoso. Então, nessa tarde, nós queremos que você não somente flua na área espiritual para a cura, para uma libertação no seu relacionamento familiar, individual, mas que você seja curado nas suas emoções, né? Que você seja curado integralmente, né? Totalmente, saindo dos preconceitos, das concepções de si mesma, né? Saindo
daquilo que está impedindo de fluir, que muitas vezes nós colocamos culpa no nosso parceiro, no nosso filho, no nosso colega de trabalho, na nossa parentela, na nossa amiga, no pastor da igreja, no padre que está lá na igreja católica, e às vezes não está acontecendo nada por fora, é dentro de nós que está acontecendo. E nós precisamos nos reconhecer, né? Como eu falei agora há pouco, para nos ressignificar, precisamos nos reconhecer como pessoas, como mulheres, como homens, né? Como personalidades, né? Nós precisamos reconhecer em nós. Nós precisamos fazer a diferença primeiramente para nós mesmos, para depois fazer fluir em outras pessoas que está do nosso lado, não é verdade? E muitas pessoas, elas caem diante de certos padrões, diante de certos preconceitos que, por exemplo, pessoas que são levadas a uma baixa autoestima porque ganhou peso, porque está passando um processo doloroso que levou a ela a não viver, a ter uma vida diferente, ou precisou mudar sua situação financeira porque teve uma queda nas finanças. Mas, gente, eu quero dizer para vocês, tudo isso é natural, o acontecimento, mas o que não é natural é uma pessoa não querer se cuidar. É uma pessoa não querer conversar, é uma pessoa não querer falar. O que nós falamos na segunda parte ali da pessoa negativa? Nós não podemos fluir nesse negativo, nós temos que melhorar, nós temos que ressignificar, nós temos que ter resiliência, nós temos que nos adiantar, nos evoluir como pessoas, evoluir como ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas, diz a palavra de Deus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Mas eu faço uma pergunta para você. Como vou amar ao próximo se eu mesmo não tenho amor próprio? Se eu mesmo não tenho autoestima? Se eu mesmo não consigo me curar? Porque tem pessoas que elas dizem, eu não vou mais ao terapeuta porque eu estou curado. Mentira, está vivendo de aparência. Eu não vou ao psiquiatra porque eu não preciso, não tenho necessidade. Mentira, está vivendo de aparência. Quando se apagam as luzes e está ali sozinha, aí aparece todos os tremores, aparece todos os monstrinhos, aparece tudo que está dentro da pessoa. E você acha que Deus quer isso para a sua vida? Você acha que aqui, o que nós falamos nessa tarde, em Salmo capítulo 7, que Davi confiava em Deus, mas ele estava vivendo uma vida de opressão, uma vida de dificuldade, uma vida de aflição, porque eram grandes as situações que ele estava enfrentando, e ali ele estava se refugiando na oração. E hoje nós temos não só a oração, nós temos uma complementações de tratamentos, de busca, de aconselhamentos espiritual, emocional, físico. Então, o que acontece é que muitas pessoas não são capazes de vencer o problema, de vencer a dificuldade, mas outras pessoas começam o tratamento e param no meio do caminho. Eu tenho uma lista aqui de pacientes e que não passaram por outras pessoas. Porque quando começou a ficar bem, não se valorizaram, não quiseram atendimento. Pessoas que começaram a tomar o medicamento, começaram a vibrar no positivo, começou a dar uma melhora, parou no meio do caminho. Então essas pessoas
futuramente elas darão muito problema para a família. Quem sabe somos nós, né? Porque tudo começa conosco, tudo começa comigo, né? Já pensou eu dar problema para minhas filhas futuramente, né? Então, nós temos que reconhecer, primeiro, que nós somos capazes. Segundo, que haverão decepções, mas do que nós iremos vencer. Você veja bem, voltando aqui à meditação da palavra, do livro de João, capítulo 1, versículo 43 em diante, que Natanael, debaixo da figueira, permanecia ali num mistério com ele, mas possivelmente Natanael, ele era de um temperamento difícil, porque também naquela época ele devia ter passado por muitas decepções. Quantas pessoas passam por situação econômica complicada, que ela não tinha essa situação econômica, ela vivia bem e de repente deu um baque na situação financeira dela e ela surta. Nossa, pastora, mas você está falando uma palavra tão forte, mas é verdade. Nossa, a minha conta está sem dinheiro. A pessoa surta, a pessoa perde o negócio. Quantas pessoas, queridos, se suicidam? Quantas pessoas tiram a vida? Quantas pessoas vão embora de casa e a esposa nunca mais sabe aonde o marido foi? Ou quando não, o contrário, a mulher vai embora e nunca mais fica sabendo. Ou quando não, são os filhos. Que você pensa que está crescendo bem, que está tudo bem, mas não está nada bem, né? Muito cuidado com o bullying na escola, muito cuidado com os preconceitos, muito cuidado porque a criança, ela cresce ouvindo o que nós falamos. Já é um outro assunto que a gente traz outro dia. Então, essas decepções que nós passamos na vida tendem a nos paralisar. Nós paralisamos, nós ficamos no meio do caminho. E é por isso que pessoas que entram na faculdade, ela entra, ela sai, ela entra em outro curso, ela sai, ela entra num trabalho, ela sai, ela vai para a casa da mãe, ela briga, ela vai para a casa do pai, ela briga. Não tem lugar para ela ficar. Por quê? Porque emocionalmente ela já está no fundo do poço. Outra coisa, nós precisamos saber que a nossa história não precisa se repetir do mesmo jeito. Todos os dias é dia de lutarmos por nós mesmos. Todos os dias é dia de resiliência. Todos os dias é dia de uma nova vida. Mas para isso, precisamos nos abrir para as novas possibilidades. Para isso, precisamos, acima de tudo, a nossa base, a confiança em Deus. Porque eu digo para você, com carteirinha e tudo, de paciente e não de terapeuta. Ah, se não fosse Deus na minha vida. Primeiro lugar. Segundo lugar, aceitar o tratamento terapêutico, psiquiátrico quando necessário e outros tipos de tratamento que gera aí outras situações físicas que hoje eu não vou abordar. Então, se você ler em Jeremias 17, no versículo 5, você vai ler ali que quando nós confiamos em Deus e não no homem, abre-se novas possibilidades. E quando nós confiamos em Deus, um raio de luz brota no nosso coração. Um raio de esperança brota na nossa alma. Deus quer a felicidade para você. Deus quer a alegria para você. Jesus está no seu barquinho. Jesus está vendo essa situação que você está vivendo.
Talvez você não tenha contado para ninguém, talvez você não tenha conversado com ninguém, mas eu digo para você, será que você pode abrir a palavra de Deus na sua casa? Aleluia! Lá no livro de João, capítulo 10, e ler aquele capítulo e pedir para que o Espírito Santo ilumine o seu coração e a sua alma, já é um caminho. Porque quem tem Deus quer um tratamento, quer ajuda, tenha confiança. Outra coisa, nós temos que reconhecer o que está errado em nós. Não para provar para outras pessoas, é porque a nossa felicidade, ela não é externa. Porque a externa, nós podemos aqui colocar, né? Um batonzinho aqui, uma maquiagem e sorrir para todo mundo. Mas e aqui dentro? Enquanto eu não reconheço que aqui dentro precisa de ajuda, eu não vou poder ser feliz. Porque a felicidade, ela não foi feita a dois. A nossa felicidade, ela começa como um indivíduo, como um único. E o nosso amigo é Jesus. O nosso amigo é Deus. Então, reconheça suas fragilidades. Reconheça suas decepções. Reconheça seus traumas. Reconheça a sua permanência na negatividade, para você sair dela. E começa a querer ter uma qualidade de vida. Gente, todo mundo conhece isso, mas todas as vezes eu falo, qualidade de vida não é a base do dinheiro. Existem muitas pessoas muito bem de situação, moram em mansões, têm carros luxuosos, têm dinheiro para viajar para a Europa, para todos os lugares, mas você vai conversar com a pessoa, quando a pessoa se expõe na terapia, ela está no fundo do poço. Então, qualidade de vida não é só a gente ter ali o conforto do material. Porque o conforto do material é bom. Sim, ninguém gosta de estar devendo, de ganhar pouco, de ver seus filhos desempregados. Mas para isso, se você tem uma base, eu te pergunto, qual é a sua base? É cristã? A sua base é Deus hoje? Você confia em quem? Em carros, como diz a palavra? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu faço menção do nome do Senhor. Queridos, aonde a terapia não entra, Jesus entra. Aonde o psiquiatra não entra, Jesus entra. Aonde o marido não tem jeito, Jesus liberta. Aonde o filho está nas drogas, está lá naquela pior situação, Jesus tem o poder de libertar e curar. Mas eu digo uma coisa para você, aonde Jesus não entrou, a medicina pode entrar, porque Jesus deixou os médicos e Ele é o médico dos médicos. Então, quando nós falamos desse assunto, sobre emoções, sobre a psicanálise, sobre a terapia, as terapias alternativas, sobre a palavra de Deus, você sabia que a oração é uma terapia? A oração é uma terapia. Você sabia que caminhar é uma terapia? Você sabia que você escolher uma roupa no teu guarda-roupa é uma terapia? Você sabia que você cuidar da sua casa é uma terapia, porque a tua casa, ela mostra aquilo que você é. Então, eu não sei qual área da sua vida você está vibrando e como você está vibrando. Mas eu faço jus às minhas palavras. Queira pedir a Deus que mostre a você qual área da sua vida necessita de ajuda, mudança, para que o seu futuro, que está bem próximo, ele seja um futuro com qualidade de vida, com felicidade, com alegria.
Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantas senhoras idosas estão doentes, idosos, vó, vô, e quando não os pais estão doentes porque os seus filhos foram mal criados, maltratados ou mimados e não se tornaram adultos com boas respostas para aquele pai que hoje é idoso. Quando aquele marido que é grosseiro, estúpido, que você fala aquele ali não tem jeito, mas para Jesus ele tem jeito, mas também aconteceu alguma coisa com ele, porque senão ele não seria, porque ninguém na face da terra quer ser dessa maneira, eu tenho certeza disso. Ninguém, nem eu, nem você, nem o fulano, ninguém quer ser assim. Então, quando nós reconhecemos que áreas da nossa vida ainda, eu vou usar uma palavra bem forte, está despencando. Eu não estou conseguindo segurar. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Não está conseguindo? Procure ajuda. Gente, a terapia, tem pessoas que não levam a sério. Eu vou falar uma coisa. Já faço a minha propaganda, né? Sou terapeuta, atendo online, atendo nas clínicas, atendo nas residências, mas faço esse trabalho com amor, porque foi dentro da terapia que eu descobri uma mudança na minha saúde. A terapia, ela tem o poder, se levada a sério pelo paciente e pelo profissional, de ressignificar uma pessoa. Eu já peguei pacientes que não falavam uma palavra e que de repente houve uma mudança drástica, positiva. Certo? Então, nessa tarde, eu quero encerrar convidando você a cultivar coisas positivas. Quem sabe você pega seu caderno e faz anotação. Anote diariamente as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua formação. Se hoje você vibrou no positivo, se amanhã o que aconteceu, se hoje o que aconteceu, escreve, use uma agenda, procure um diário, comece a refletir, porque não adianta, por fora você está aparentemente feliz, mas por dentro você não está bem. Mas eu quero e acredito no poder de Deus. Ana Redana, eu acredito no poder de Deus, na cura, na libertação, na oração, que é a que tem me sustentado muitos anos, e no processo terapêutico, e na psiquiatria, e nas outras áreas. Então, relacionamentos são posicionamentos. Tudo começa com você. Então, para encerrar, quando Natanael, ele reconheceu quem era Jesus, ele não era mais o mesmo homem. Ele já tinha esperança. Ele já tinha convicção. Qual é a sua identidade? Espiritual, emocional, porque a física é o seu nome, é o seu endereço, é a sua conta bancária. Mas qual é a crise de identidade que você está vivendo? Essa você precisa de ajuda, mas tudo começa com você. Então acredite, Jesus é o Senhor e Ele quer que você cultive
todas as coisas boas na sua vida. Jamais Ele quer que você faça pessoas felizes e seja infeliz. E acredite, Deus, através dessa live, está usando a minha boca para falar com você. Então faça como Natanael, que tinha um temperamento difícil, que era amigo de Filipe e que recebeu o convite para ser discípulo de Jesus, mas que não acreditava em nada e que de repente houve uma grande mudança. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que importa é nós sermos felizes não para impressionar as pessoas, mas para ter a paz com Deus, a paz com todos e a felicidade dentro de nós. Mulheres, mães felizes, filhos felizes, mães curadas, filhos curados, mães saradas, filhos sarados. Pai, a mesma coisa. Mulher, se na sua casa não começou com seu marido, não começou com seu irmão, com seu colega de quarto, com seu pai, com seu patrão, comece com você. Porque a sua vibração energética, cristã, espiritual, se ela fluir no positivo, ao seu redor, a luz vai brilhar e você vai alcançar. Mas lembra-se, mais importante do que você alcançar pessoas é você se alcançar. Cultive as emoções, cultive os seus sonhos, não abandone a sua estrada, não viva a vida das pessoas, não viva a vida do seu companheiro. Você que vai se casar e está assistindo essa live, eu não sei qual horário você vai estar assistindo. Ela vai estar exposta no meu canal do YouTube, em todos os Facebooks e Instagram. Não deixe e não faça parte de um relacionamento onde você vai ter que se sacrificar para viver a felicidade do outro. Ainda há tempo de se ressignificar. E você que é casado ou casada, há tempo de reconstruir dentro de você. E quem sabe, nessa reconstrução, algo acontece no seu casamento. Mas lembre-se, a oração é a chave da vitória. A oração, ela modifica toda uma história. Mas é preciso uma condução. Você precisa se conduzir a Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. E Ele tem esse poder. Nessa minha vida missionária, eu já vi muitos milagres. E o primeiro milagre que eu vi foi na minha vida. E eu tinha apenas 27 anos de idade. E não era só a questão física que eu vivi, mas uma questão emocional muito grave. Mas Jesus fez uma grande obra. E naquela época a gente falava muito pouco sobre psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapia. E hoje nós temos aí tantas ferramentas, né? Livros, tantas coisas para a gente se informar. Outra coisa, antes que eu esqueça, que eu falo sempre isso, não se automedique. Por favor. Ah, mas não tem problema. Não faça isso. Não faça isso. Procure um profissional. Pesquisa para você saber. Porque até um remédio fitoterápico que é aplicado numa pessoa deu certo, mas para outra não dá. Esses dias atendi uma paciente que ela mesma estava fazendo uso da naturopatia e ela entrou num envenenamento. E ela foi contar a história dela. Sabe por que o envenenamento? Ela começou a juntar chá, comprar cápsula disso, cápsula daquilo.
Ela juntou tudo, houve um envenenamento, ela teve que ser socorrida rapidamente ao hospital para passar por uma lavagem gástrica, porque ela estava morrendo envenenada do quê? De chás. Então, por favor, não se automedique. Precisando de uma terapeuta, estou aqui, sou Ana Redana, psicanalista, sou pastora missionária, trabalho com aconselhamentos para casais, trabalho com adolescentes, com jovens. Você que está precisando, meu WhatsApp é 69 98407 5491. E se você precisar também de aconselhamento bíblico, cristão, uma oração, também me chama pelo WhatsApp, porque nós não vamos parar nem de orar, nem de trabalhar, que esse é um trabalho feito com muito amor, e nem também vamos desistir do nosso projeto. Você que tem interesse em fazer suas doações e as suas ofertas para o projeto missionário Vaso nas Mãos do Oleiro, nosso CPF Pix é 300 232 70268. Contribua com essa ação solidária. Amém? Então, começa tudo com você. Você precisa ser feliz. Cultive isso na sua vida, mude a história da sua vida, comece a vibrar no positivo, na palavra de Deus, na oração, busque ajuda profissional e depois você vai me contar. Vou deixar aqui para vocês não só o tratamento das emoções e da palavra de Deus, que eu já falei bastante, mas eu vou deixar aqui Isaías 58:11, que fala sobre as boas emoções que precisam ser cultivadas como um jardim que é bem cuidado. Depois você lê lá. E também quero deixar no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Se não semearmos bons sentimentos, não colheremos bons resultados. Você que está aí com raiva, magoado, entristecido, decepcionado, vou abandonar o emprego, vou deixar isso. Calma. Vamos ressignificar. Vamos orar. Não tome decisões precipitadas. As emoções, quando não estão curadas, elas falam mais alto do que a decisão certa. Pessoas estão tomando decisões erradas no casamento, no trabalho, na profissão, com os filhos, porque as suas emoções estão deterioradas. E quando não, o espiritual não está alinhado. Vamos deixar também para você que gosta de ler a palavra de Deus, Salmo 126, números 5 e 6. Mesmo que você passar por dificuldades, espere no Senhor, porque se você semear, Ele vai trazer o resultado da sua semeadura. E agora eu quero deixar para encerrar uma conclusão. Eu vou ler a conclusão porque eu escrevi. O equilíbrio das emoções certamente é uma característica da tua maturidade, não só cristã. Precisamos buscar mais conhecimento, amadurecimento. Para isso é necessário você reconhecer que todas as emoções negativas, seus preconceitos, sua baixa autoestima, suas decepções, você tem que aprender a lidar com todas essas coisas. Também devemos aprender a cultivar as emoções positivas e devemos querer melhorar o nosso temperamento. Jesus, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, tratou as emoções negativas de Natanael
que está constante no livro de João, capítulo 1, versículo 46. E deu esperança para aquele homem tornar uma pessoa melhor, com identidade própria, sendo uma pessoa influenciadora de bons sentimentos, porque depois dessa demonstração de amor pelo Senhor Jesus por aquele homem, por onde ele andava, ele já não carregava mais no seu coração, não carregava mais na sua mente sentimentos ruins. E assim como Natanael recebeu a cura e a libertação, Jesus quer que você receba também. Jamais você verá outro como ele, o Deus Supremo, verdadeiro e fiel. Procure ajuda, procure um terapeuta, procure um ministério, uma igreja, procure orar na sua casa. Orar é falar com Deus. E saiba que nesse momento, Jesus está vendo você, quer tratar suas emoções, quer cuidar de você e quer que você seja feliz, não só de aparência, mas dentro do seu coração e da sua mente. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa live. Eu sou Ana Redana, psicanalista, pastora missionária, projeto Vasos nas Mãos do Oleiro. Que possa essa live instruir o seu coração e o coração de muitas pessoas e que ela possa fazer fluir o amor de Deus, fazer fluir todas as coisas boas que eu desejo a você nesse momento. Você sempre estará nas minhas orações. Quando precisar, escreva uma cartinha para mim. anaredana48@gmail.com, Ana com 2 N. Ou então me procure pelo WhatsApp 69984075491. Atendo online, atendo na sua residência, atendo na clínica, sou terapeuta cristã, atuo na área da psicanálise e eu estou aqui para ajudar você a resolver, a ressignificar, a modificar e a renovar as suas experiências. Deus abençoe. Um beijo. Estou encerrando essa live. Deus abençoe a todos. Boa tarde.